Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de matemática. Hoje faremos a correção das atividades referente ao mínimo múltiplo comum, certo? Eu preparei o material em slide para ficar melhor de vocês visualizarem, tá bom? Tia vai explicar para vocês e qualquer dúvida vocês podem estar me ligando, tá falando no WhatsApp para a gente solucionar, tá bom? Bom, nós vamos corrigir, né, as páginas 102 e 103, tá certo? A primeira questão diz assim: escreva os múltiplos de cada conjunto apresentado. E aí vamos lembrar que para escrever os múltiplos, descobrir os múltiplos de um número, nós vamos multiplicar esse número pela sequência de números naturais, ou seja, vamos multiplicar por 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? E assim sucessivamente. Por isso que a gente diz que os múltiplos são infinitos, né? Quanto maior o número que eu multiplicar, maior vai ser o meu múltiplo. Bom, primeiro aí ele pediu os múltiplos de 3. Então, olha aí. A tia botou uma vírgulazinha aí a mais, tá bom? Vocês desconsiderem. Então, quando eu multiplico 3 por 0, o que acontece? Dá 0. Então, tá aí. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, vejam que os múltiplos são os resultados da multiplicação do número 3 pelos números naturais, certo? E aí eu coloquei até, né, um determinado múltiplo até o 24, e esse sinalzinho de reticências é para indicar justamente que eles são infinitos, ou seja, que continuam. Múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Professora, como foi que a senhora descobriu? Mesmo procedimento. Esses números, gente, se você pegar lá a tabuada dos 6, eles serão os resultados, né? Então, uma dica também, se é múltiplo de 6, é de 6 em 6. 0, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. Né? Uma técnicazinha. E aí, como ele pede os múltiplos comuns, né? Ele pede os múltiplos comuns de 3 e 6, nós vamos observar aí quais são. Então, a gente tem comum, nós temos primeiro o 6, depois o 12, temos o 18 e o 24, certo? E o menor dele, gente, quem é o mínimo múltiplo comum? O 6, certo? Então, essa primeira etapa aí do múltiplo de 3 e 6, o menor múltiplo é 6, tá? Vamos para o próximo números aí que ele pediu. Que é os múltiplos de 5, mesmo procedimento, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Eu tenho certeza que vocês acertaram. Aí ele pede os múltiplos de 7. 0, 7, 14, 21, 28, 35. Em seguida, ele pede que você olhe aí os comuns. E aí nós vamos ver que comum, gente, a gente só achou aí o 35. Então, ele é o menor múltiplo comum. Professora, se eu continuasse multiplicando, eu poderia achar aí mais algum múltiplo? Poderia. Mas aí o menor mesmo seria o 35, né? Que foi o primeiro que você achou. Lembrando que quando a gente diz mínimo múltiplo comum, a gente exclui o 0, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos agora para a segunda questão. Circule os múltiplos em comum e faça um x no menor múltiplo comum entre os números 4 e 8. E aí, né, nós temos os múltiplos de 4 e 8. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer é saber quais são os múltiplos comuns, ou seja, que estão presentes nos múltiplos de 4 e que estão presentes no múltiplo de 8. Vamos lá. Temos o 0, né, gente? Eu não sei se eu vou conseguir fazer um círculozinho, vou passar um tracinho embaixo, tá bom? Vocês fazem o círculo aí.
4, nós temos só no 4. Não é comum, aí nós vamos ter o 8. 12 não temos aqui no 8, né? Temos o 16. Temos o 24. Aí, 28, não temos. Temos o 32. O 36 não temos. O 40 temos também. Né? 44 não temos, mas temos o 48. Então, vocês vão circular esses números que estão, né? Aí, um tracinho vermelho. Vocês vão circular 0, 8, 16, 24, 32 e 48. E aí, ele pede para você fazer um X no menor múltiplo comum, ou seja, no 8, né, gente? Porque esse menor múltiplo comum, nós vamos excluir aí o 0. O 0 não conta. Então, quem é o menor múltiplo comum? O número 8. Então, você faz um xizinho aí no 8, certo? Terceira questão. Leia as sentenças e escreva mais 3 exemplos, apresentando sentenças verdadeiras. Pessoal, essa questão, ela é pessoal, né? Vamos ler aí a sentença primeiro para explicar a vocês. Nós temos aí, ó, 18 é igual, é a mesma coisa que 9 vezes 2. Ou então, 6 vezes 3, ok? O que é que acontece? Se eu multiplicar 9 vezes 2, dá 18. 6 vezes 3 dá 18. Então, eu estou escrevendo 18 de uma forma diferente. Então, sendo assim, ele chega à conclusão de que 18 é múltiplo de 2, de 3, de 6 e de 9. Ou seja, 2, 3, 6 e 9 são divisores de 18. Certo? Quer dizer, então, que se eu dividir 18 por 2, vai dar 9. 18 por 3, né, vai dar 6. 18 por 6, dá 3. E 18 por 9, dá 2. Então, um fica inverso do outro. E aí, ele pede que você escreva 3 sentenças, né, nesse estilo. Então, eu vou dar aqui 3 exemplos, mas vocês podem ter escrito sentenças diferentes, não tem problema, certo? Primeira sentença que eu escrevi, ó. 16 é igual 8 vezes 2, ou então 4 vezes 4. Ou seja, 16 é múltiplo de 2, 4 e 8. 2, 4 e 8 são divisores de 16. Outro exemplo, 24. 8 vezes 3, 24. 6 vezes 4, 24. Então, 24 é múltiplo de 3, 4, 6 e 8. E acontece o inverso, né? 3, 4, 6 e 8 são divisores de 24. Ou seja, se eu dividir o 24 por 3, 4, 6 e 8, vão dar resultados exatos. E aí, a última sentença, né? 12 igual a 6 vezes 2, que é igual a 3 vezes 4. Os múltiplos de 12 são 2, 3, 6 e 4. E 2, 3, 6 e 4 são divisores de 12. Lembrando que essa resposta era pessoal e vocês podiam aí, né, tá escrevendo outras sentenças. Calcule o MMC dos números apresentados. E aí, nós vamos ter a quarta questão. Essa quarta questão, gente, é para você calcular o MMC. E nós vamos usar aí o método, né, da decomposição em fatores primos simultânea. Ou seja, você vai fazer ao mesmo tempo 15, 30 e 45, tá? Aqui, olha, já vai aparecer toda completa. Eu vou tentar com o pincelzinho explicando para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu coloquei aqui, ó, 15, 30, 45, tá? 15, 30 e 45, o que é que acontece? Nós temos um número par, não temos? Então, nós vamos começar pelo menor número primo, que é o 2, que divide qualquer número par. Então, eu coloquei aqui o 2, ó. Né? Então, eu vou repetir o 15, ó, repetir o 15, repetir o 45, né?
E o 30 eu dividi por 2. 30 dividido por 2 deu 15. Esse 15zinho aí do meio. Pronto, agora eu fiquei com o quê, gente? Com 15, 15 e 45. Não foi? Aí, nós não temos nenhum número par, então não dá mais para dividir por 2. Então, nós vamos dividi-lo por 3, que é o número primo, né, menor, que vai dividir aí esses 3 números, inclusive, simultaneamente os 3. 15 dividido por 3 dá 5, por 3, 15 por 3 dá 5, e o 45 por 3 dá 15, certo? Então, peguei esses 3 números, dividi por 3 e o resultado aqui embaixo, ó. 5, 5, 15. E agora eu tenho esses novos números para dividir. 5, 5, 15. Então, eu vou continuar com quem? Com 3. 5 dividido por 3 não dá. Então, eu repeti, ó. 5 por 3, repeti. 15 dividido por 3, 5. E agora eu tenho 3 5 aqui, ó. 1, 2, 3. Tá vendo embaixo? E aí, não dá mais para dividir por 3, vou utilizar o 5. 5 por 5 dá 1 e 1, né? Então, fica aí, gente, fica como a fatoração. Fica 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. E aí, você vai efetuar essa multiplicação e vai ter o resultado. E esse resultado é o MMC de... Ó, é a resposta, né? O MMC entre 15, 30 e 45 é igual a 90. Então, a resposta de vocês aí é 90, tá bom? Vamos para o próximo. Nós temos agora o MMC de 24, 36 e 48. Observem que esses 3 números são pares. Então, nós vamos começar aí pelo número 2, né? Repetir aqui, ó, na primeira linha. Ai, desculpem. Acabei voltando o slide. Pronto. Na primeira linha, repetir aí, ó, 24, 36, 48. Como são pares, eu vou dividir por 2, ó. Quando eu dividir por 2, sobrou o quê? 12, 18, 24. 24 dividido por 2, 12. 36 por 2, 18. 48 por 2, 24. Observem que os 3 números continuam aí pares, né? Então, vou continuar dividindo por 2. 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9 e 24 por 2 dá 12. Bom, gente, agora eu tenho 6, 9 e 12. 6, 9 e 12. Tem um 6 que é par, 12 que é par. E um 9 ímpar. Então, como eu ainda tenho números que são pares, eu vou continuar com 2. Fica 3, né? 6 dividido por 2 dá 3. 9, vou repetir. E o 12 dividido por 2 dá 6. Agora, eu só tenho um número par. Mesmo assim, eu vou continuar por 2. 3 dividido, vou repetir o 3, vou repetir o 9, ó. 3, repetir o 9, tá vendo? Aqui, ó. 3, 9. E aí, o 6 eu divido por 2, que dá 3. E agora, eu tenho 3, 9, 3. Pronto, agora eu não tenho mais nenhum número par. Então, o próximo número primo é o 3. 3 dá para dividir por 3? Sim. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, agora eu tenho o quê? 1, 3, 1. E aí, eu divido novamente pelo 3, que vai concluir aqui essa etapa. Pronto, agora eu faço a decomposição. Eu tenho aí, ó, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Então, eu faço 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Certo? Vamos mostrar aqui. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3. Que vai dar igual a 144. Logo, né, aí... o MMC, entre eles, são 144. Agora, vamos para o próximo.
Nós temos aí 49, 63, 70. Mesmo procedimento, gente. Eu vou dividir aí por 2, porque eu tenho um número par. Mesmo eu... Ai, professora, mas só tem um 70 que é par. Mas lembrem que eu tenho que começar com o menor número primo. Então, vou começar aí com o... Opa! Desculpem, gente, às vezes acontece isso, né? Vamos lá. 49, 63, 70. Então, vou dividir por 2. Aí, vou ter como resultado do 70 o 35. Ficou 49, 63, 35. E agora, não dá mais para dividir por 2, vou dividir por 3. Aqui o 3, ó. Gente, esses risquinhos vermelhos é só para vocês visualizarem o que eu tô falando, viu? Não é necessário fazer na resposta, não. 49, 21, 35, quando eu divido por 3. Professora, por que você repetiu 49? Porque ele não é divisível por 3, certo? Então, vamos lá, continuando. Repito 49, divido por 3, o 21 dá 7, e o 35 repeti também, porque não é divisível por 3. E agora, o próximo número, né, vai ser o 5. Só que o 5, ele vai dividir aí só o 35. Ele não divide o 49 nem o 7. Então, repito esses dois números, né? E aí, 35 por 5 dá 7. Agora, meu próximo número primo é o 7. E aí, o 7, sim, ele vai dividir 49, porque 7 vezes 7 é 49. Divide o 7 dá 1 e divide o 7 dá 1. E agora, eu fiquei só com 7 aqui, ó. 7 por 7, 1. E aí, acabou, né? Então, eu tenho a minha faturação, que vai ser 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7. Certo? Vamos lá. 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 7, vai dar 4.410. Como é que você faz essa multiplicação? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, é assim, viu, gente? Aí vai dando continuidade, tá bom? Próximo exemplo aí, né? Próxima letrinha. 64, 72 e 81. 64, 72 e 81. Tudo igual, gente, ó. Mesmo procedimento. Esse aqui dá bem extensivo, né, ó. 64, 72 e 81, dividir por 2. Deixa eu voltar. Vou dividir aí por 2. Vendo? Aí, continuo por 2, que vai dar 32, 36, 81. Continuo com números pares, continuo por 2. 16, 18. Continuo repetindo 81, ó. Aqui já temos 16, dá 8. 18 por 2 dá 9. Então, vou repetir aqui os dois últimos. E continuo por 2. 4, né? Aí, agora, o 2 por 2. Continuo repetindo o que não dá por 2. Só quando não dá mais por 2 é que eu vou para o próximo número. Como eu acabei aqui com 2, eu vou agora, né, dividir o 9. 9 e 81 são divisíveis por 3. 9 por 3 dá 3. 81 por 3, 27. E aí, eu vou ter 1. 3 por 3 dá 1. 27 por 3 dá 9. Repito, né, 1 aqui. 9 por 3 dá 3. E, finalmente, chego aqui ao finalzinho. Lembrando, gente, que esse tracinho vermelho é só para vocês visualizarem melhor, né? E lembrando a vocês aí a questão da organização, porque essa questão, tenho certeza que a resposta não vai caber no livro de vocês. É interessante que vocês façam uma folhinha, tá certo? Façam os números alinhados, bem direitinho, do jeito que a tia colocou a linha certinha, organizados, os números um pouquinho distantes do outro, para não confundir a cabecinha de vocês. Bom, e aí vai resolver aí a multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 4... E assim sucessivamente que vai dar. Risquei em cima, mas dá pra ver, né, gente? 5.184. Esse é o MMC de 64, 72 e 81. Tá bom? Pessoal,
Na próxima aula, nós vamos continuar a correção aí dessa atividade. Hoje nós corrigimos até a questão 4. Na próxima aula, nós corrigimos questões 5, 6, 7 e 8. Professora, por que isso? Porque eu sei que vocês já estão cansados, né? Então, vocês parem agora, descansem um pouquinho para poder ver as outras matérias do dia, tá certo? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.